Então nós vamos ler Mateus 25 a partir do versículo 14. Os irmãos podem acompanhar e a palavra do Senhor diz o seguinte: porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos. Chamou quem? Os seus servos. Chamou os seus servos e entregou-lhes seus bens. E a um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, e a cada um segundo a sua capacidade, e se ausentou para longe. Então ele deu os talentos, cada um conforme a sua capacidade. E tendo partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles, granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. E o que recebera 1 foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro de seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles. Então aproximou-se daqui, receberam 5 talentos, e esse trouxe-lhe 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, e eis que outros 5 talentos que granjeei com eles. E o Senhor disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra para o gozo do seu Senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Eis que com eles granjeei outros 2 talentos. E disse o Senhor: Bem está, bom fiel servo, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra para o gozo do seu Senhor. Interessante que aqui o Senhor, para tanto que granjeou 5 mais 5, que rendeu 5, né? Vamos falar dessa forma, e para outro que rendeu mais 2, ele deu a mesma palavra, exatamente as mesmas palavras, sem diferenciar de nada. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia que és um homem duro, que ceifas onde não semeastes e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado escondi na terra o teu talento, e aqui tens o que é teu. E respondendo, porém, o Senhor disse: Mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, quando eu viesse receberia o meu com os juros. Tirai, pois, o talento e dai ao que tem 10 talentos, porque qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas o que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Irmãos, esta é uma parábola muito conhecida por todos nós. E Jesus usava muito desse artifício para ensinar os povos naquela época. E hoje essas parábolas elas servem de ensinamento para as nossas vidas. E nós sabemos que todas essas parábolas, quando nós observamos as parábolas da palavra de Deus, elas estão inseridas, elas estão dentro de um contexto. E esta aqui não foi diferente. Se nós formos analisar os capítulos que precedem a esse capítulo, os capítulos anteriores, o 23, o 24 e o 25, nós vamos observar uma coerência muito grande nesses 3 capítulos. No capítulo 23, o Senhor Jesus chama os fariseus e começa a exortar, chamar a atenção deles, mostrar que eles eram apenas observadores da palavra, admiradores, mas não praticavam. Ou seja, eles eram homens que gostavam de estabelecer regras, de ver os outros fazendo, mas eles mesmos não faziam. Então Jesus chamou a atenção deles ali, mostrando para eles. Depois no capítulo 24, nós temos o sermão profético, né? Jesus falando do final dos tempos, alertando para as pessoas e mostrando que existia um tempo que ia chegar ao fim. E nesse capítulo 25, Jesus conta essa maravilhosa parábola, que nós vamos ver ensinos maravilhosos, e eu tenho até a impressão de que alguns dos irmãos aqui vão aprender elementos dessa parábola, que talvez você nunca tenha visto falar ainda, mas que o Senhor tocou no nosso coração para falar. Então nesse capítulo 25, o Senhor Jesus estava querendo preparar os seus servos, para um dia o Senhor voltar para um acerto de contas. Não é isso, irmãos, que fala? O Senhor desses 3 servos iria voltar e um dia teria um acerto de contas. Agora, se eu der essa oportunidade aos irmãos, os irmãos sabem que os títulos desses textos bíblicos, no caso aqui a parábola dos 10 talentos, não tem nada a ver com o que foi escrito. Esses títulos foi dado por pessoas depois, quando foi separando, organizando a Bíblia, foi colocando esses títulos. Então esses títulos não são revelados, não são inspirados. E cada um e as pessoas deram o nome de a parábola dos 10 talentos. E se eu fosse dar oportunidade aos irmãos aqui para
dar um nome, ou mudar o nome dessa parábola, que não teria problema nenhum, porque o nome, apesar de que eu ter dito 10 talentos, ele realmente não é algo que veio da inspiração de Deus, mas foi algo que os homens criaram para organizar a Bíblia de uma maneira mais eficiente para nós. Então talvez você poderia, o Mike talvez dizer, não pastor, essa parábola para mim, ela chama a parábola dos 5 talentos, que é o que recebeu mais. O Emerson vai dizer, não, eu acho que é 8, porque ele deu 5 para um, 2 para um e outro para outro. O Emerson podia dizer isso, mas já o Isaac diz, não, para mim a parábola é de 11 talentos, porque um recebeu 5, outro recebeu 4, e o outro podia dizer, não, foi 15 talentos. Então, a gente poderia chegar nesses números diferentes. Na verdade, eu não entendo muito por que chegaram em 10, porque a gente não consegue, só consegue ver 10 no primeiro, que tinha 5, granjeou mais 5, 10, mas e o outro que recebeu 2, granjeou mais 2, né? Então, não é relevante, não é importante, mas o objetivo central, primordial, o objetivo mais importante dessa mensagem, dessa parábola, está escrito aqui, e os irmãos vão passar a ver comigo agora acerca disso, né? Como eu disse para os irmãos, o capítulo 23, Jesus estava exortando os fariseus, porque eles eram apenas observadores da palavra de Deus. Irmãos, e é um perigo muito grande quando nós nos decidimos ser apenas observadores, ou assistindo, ou às vezes só gostar da palavra de Deus. Se nós não aplicarmos, se nós não colocarmos como forma de vida para nós, se nós não aplicarmos os ensinos que o Senhor tem definido aqui do púlpito nas nossas vidas, nós vamos ser como os fariseus também, simplesmente observador da palavra de Deus e não colocadores da palavra de Deus em prática. Isso fala claramente, né, daqueles que receberam talentos, né? Nós sabemos que se eu vou só observar, não, eu vou ler a palavra, não vou fazer mais nada, você vai chegar aqui na igreja, você vai virar uma pessoa legalista, vai começar a cobrar, isso não está certo de acordo com a palavra de Deus, isso não está certo assim, ou seja, você vai viver como um fariseu legalista. Mas nós precisamos de aprender a palavra de Deus e praticar da forma que o Senhor, né, que o Senhor nos ensina. E aqui a palavra fala que o Senhor estava distribuindo os talentos, mas existem pessoas que recebem, todos recebem esse talento. Mas antes de falar de talento, nós vamos procurar entender primeiro o que é talento. Quando nós falamos de talento nos nossos dias, se eu perguntar a Luciana, a Emerson, ou qualquer um dos irmãos, pastor, o talento é uma pessoa que faz alguma coisa de forma diferenciada, de forma quase que perfeita, ou até perfeita. Por exemplo, fulano de tal canta muito bem. Aí nós dizemos, fulano de tal tem talento. Não é assim que a gente diz? Fulano toca muito bem. Então, fulano tem talento, né? Qualquer pessoa que desempenha uma tarefa de forma diferenciada, nós dizemos que essa pessoa tem talento. Não é assim que a gente entende sobre o que é talento? Mas, na verdade, para nós entendermos a mensagem de Jesus, irmãos, nós temos que buscar um pouquinho para entender, no tempo de Jesus, o que representava talento. E naquela época, talento representava uma medida. Assim como nós temos no nosso dia hoje o quilograma, que pesa, que é a unidade de peso, ou pound, aqui nos Estados Unidos, que é mais conhecido, naquela época, uma unidade de medir alguma coisa, um talento. Aí, por exemplo, o preço de um talento não era o mesmo, dependia do produto que era o talento. Se o Emerson estivesse vendendo para mim um talento de ouro, e o Mike fosse me vender um talento de aço, qual talento? O peso é o mesmo. Se eu colocar aqui na mão, de olho fechado, o peso é o mesmo. Mas qual o talento que vale mais? O talento de ouro ali, né? Então, nós não podemos achar que os talentos são iguais. Da mesma maneira que às vezes aqui os talentos dos irmãos que tocam, que cantam, são diferentes, mas eles às vezes têm um valor, eles têm uma influência maior no culto. Tem irmãos aqui da igreja que o talento dele é orar, está pagando um preço para a igreja sobreviver. Ninguém está vendo o talento dele. Mas às vezes os que estão tocando aqui na frente, eles são notados. Então, nós entendemos que ao ponto de vista do homem, o talento tem valor diferente, mas para Deus é a mesma coisa. Então, irmãos, nós precisamos entender que o Deus tem colocado sobre nós a responsabilidade. E nós aprendemos aqui de imediato que Deus tinha... Quantos servos que aparecem nessa parábola aqui? 3 servos, não é isso? E a primeira lição que nós podemos aprender aqui nesses 3 servos,
Todos 3 receberam talentos. Foi ou não foi? Alguém ficou sem talento nessa parábola aqui? Todo mundo recebeu. Então a pergunta que você vai fazer para você nessa noite: eu sou ou não sou servo de Deus? E eu tenho certeza que você vai responder: eu sou servo de Deus. Então, se você respondeu isso, você pode ter certeza, você recebeu um talento de Deus. Porque Deus não deixa nenhum dos seus servos sem talento. Está aqui. Não é assim, não é isso, Marluz, que eu disse aqui? Se você é servo de Deus, você recebeu um talento. E eu quero saber como você tem granjeado este talento. Nós vamos aprender aqui 4 lições. Eu vou passar por 3 muito rapidinho, mas eu vou dedicar mais. A primeira é que nós vamos aprender que Deus dá diferente número de talentos e responsabilidades aos seus servos. A um ele deu 5, a outra ele deu 3 e a outra ele deu 1. Mas para todos ele vai dar talento. Essa é a primeira lição que nós vamos aprender e que nós vamos nos ater mais nela. A segunda é que a recompensa que recebemos quando nós trabalhamos os talentos, sabe qual que é? Não é o alívio. Não, eu vou de alívio. Não, é mais talento, é mais trabalho. Eu me lembro de uma vez na igreja que eu congreguei muitos anos, os irmãos também, e os irmãos vão identificar essa experiência muito facilmente. Às vezes o irmão, pastor Júlio, a irmã estava passando um momento difícil na saúde. Ela enfermou, ela passou dificuldade, e era professora de criança, ela estava à frente das irmãs, ela estava à frente das visitas, e você chamava: irmã, a senhora está um pouco doente, eu estou notando que a senhora está um pouco... Eu vou o seguinte, o pastor fazia isso, ele administrava. Eu queria que a senhora deixasse eu queria que a senhora deixasse 1 ou 2 funções. Na hora ela coçava a cabeça. Mas eu vou deixar a função? Por quê? Para o servo verdadeiro, ele entende que o alívio da responsabilidade da igreja é um prejuízo na caminhada espiritual. Mas o aumento da carga é bênção de Deus, porque Deus está confiando mais em você. Então, os irmãos lembram de episódios assim. Então, nós precisamos entender que o prêmio que nós vamos receber, pastor Júlio, pelo bom trabalho na presença do Senhor, é mais trabalho. É mais trabalho. É mais, quando Deus começa a colocar mais, é porque Ele está agradando de nós, Ele está confiando em nós. E a punição para quem não faz nada é perder tudo, né? A punição para quem não faz nada Ele vai tirar até o pouco que foi confiado nele. Eu conheço um ditado popular que diz: se você quer que alguma pessoa desempenhe uma tarefa que você precisa, dá para aquela pessoa mais ocupada que você conhece. Porque se for procurar um desocupado, ele não tem tempo para fazer. E isso é uma grande verdade. Então, irmão, do ponto de vista social pode até parecer um choque. Tirar, né? Aquele que tem mais vai receber mais. O que tem menos vai perder, porque não deu conta. Do ponto de vista social não é isso não. Nós estamos querendo ajudar os que não têm menos, né? Lá no Brasil, inclusive, tem Bolsa Família, Bolsa não sei o que, Bolsa Gás, Bolsa Escola, porque o governo querendo ajudar o pobre. Mas aqui no Reino de Deus, as grandezas, os ensinamentos do Reino de Deus são um pouco diferentes do reino do ponto de vista humano. Deus vê diferente essas coisas. Mas hoje nós vamos concentrar nesse primeiro tópico que eu disse aqui, que Deus dá diferentes talentos e responsabilidades às pessoas de forma diferente. Então nós vemos que um recebeu 5, outro recebeu 2 e o terceiro recebeu 1 talento. Quando nós olhamos para prestigiar os irmãos hispanos, quando nós miramos, né, nesse texto, nós observamos um ensino maravilhoso. Todos os servos ali receberam uma responsabilidade. Então, nós já dissemos aqui, vamos lembrar os irmãos, se você realmente é servo de Deus, se você concluiu que você é servo de Deus, você vai saber, você vai buscar e perguntar ao Senhor essa noite: Senhor, quantos talentos eu recebi? Eu tenho granjeado os meus talentos. Se você não tem feito, você vai começar a fazer agora. Se você concorda que você é servo de Deus, você vai ver isso. Então, eu queria que os irmãos repetissem comigo essa frase agora. Nós vamos todos repetir essa frase: eu sou servo de Deus, tenho pelo menos um talento, e quem me deu foi o Senhor. Então, irmãos, é importante nós falarmos isso com convicção e com consciência. Eu sou um servo de Deus e tenho pelo menos um talento, e quem me confiou esse talento foi o Senhor. Então, isso aqui está claro na palavra de Deus. Até agora eu não falei nada, eu só falei do que está escrito aqui. Então, a partir daí, isso implica em responsabilidade das nossas vidas, em responsabilidade de cada um. Imagine você, vou ilustrar aqui com um exemplo que acontece nas nossas vidas. Você vai fazer uma viagem e um amigo chega perto de você e fala: meu amigo, olha, eu vou passar 30 dias no Brasil,
Mas você sabe, aqui nos Estados Unidos o mailbox enche rapidinho, então eu preciso que alguém tire as minhas cartas da caixa de correio. E eu vou pedir você para ir lá em casa de 3 em 3 dias e tirar as cartas e colocar lá em cima da mesa da cozinha para mim. E aproveita e dá uma checadinha na minha casa. E você pega e assume aquela responsabilidade. E depois de 30 dias, esse amigo seu volta e observa que a caixa de correio já não está cabendo, tem carta no chão, tomou chuva, documento importante, tomou uma porta da casa dele, caiu um galho de árvore lá, quebrou a porta, está caída no chão e a casa dele ficou aberta e você não fez. Aí você pode até dizer, mas eu tenho uma desculpa, eu tive que fazer uma cirurgia, eu tive que fazer uma viagem inesperada, a minha sogra chegou na minha casa, ou seja, você pode às vezes ter desculpa notável, mas isso não vai justificar o seu erro, foi uma falha grave que você cometeu. Você deveria fazer como o Senhor disse para aquele que recebeu um talento, deveria ter passado essa responsabilidade para outra pessoa. Olha, eu não posso fazer, mas vou pedir o pastor Júlio para poder fazer. Pastor Júlio, eu estou com essa responsabilidade de pegar essas cartas, e agora eu tenho que fazer uma cirurgia, aconteceu, meu amigo está no Brasil, e eu não consigo falar com ele, e eu tenho que resolver para ele o problema. Então, a responsabilidade foi depositada em você, e nenhuma desculpa será aceita se você não fizer ou se você não atribuir essa responsabilidade para outro. Foi o que o Senhor disse para aquele que recebeu um. Você devia ter levado pelo menos para os banqueiros, para que eu possa receber pelo menos os juros, não foi isso? Então, irmãos, essa parábola quer nos ensinar que não importa a quantidade de talento que nós recebemos, não importa a forma, a quantidade de responsabilidade que Deus nos atribuiu, mas nós precisamos de retribuir com o nosso trabalho a confiança que foi depositada em nós. Porque o que recebeu 5, quando o Senhor voltou, o Senhor me deu 5, aqui está 5. Então o Senhor disse para ele, se você é um servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Olha só, o que recebeu 5, recebeu essa palavra. O que recebeu 2, recebeu exatamente a mesma palavra. Se fosse nós vamos dizer, olha, cadê o rapaz de 2? Rapaz, você trouxe esse pouquinho que você rendeu, só 2 e tal, tá bom, pode ir embora. Nós como homem, nós fazemos assim, mas Deus não. Deus agiu da mesma forma. As mesmas palavras que foram ditas para o que rendeu 5, foi a mesma que foi dita para o que recebeu 1. Mas agora o que recebeu 1, os irmãos viram aqui a palavra que Deus disse para aqui, e o Senhor disse para ele. Irmãos, para Deus o importante não é a quantidade, mas é o empenho, é a forma, é a dedicação com que nós realizamos a sua obra, com que nós desempenhamos a responsabilidade que Ele nos tem dado. Eu vejo o número de talentos dado a cada um, e eu entendo que o Senhor conhecia. Emerson, o Senhor conhecia a capacidade de cada um daqueles. Se Ele tivesse dado 5 para o de 1, Ele sabia que Ele não podia dar. Ele já deu pouquinho, porque Ele já sabia que ali ia ser prejuízo na certa, Maio. Então Ele já deu logo 1, mas ele queria dar oportunidade a ele. Mas se ele tivesse granjeado, ele receberia a mesma palavra do outro. Bom servo fiel, fosse fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Então, o Senhor depois de tempo viu que alguns produziram e outros não produziram. Então, tudo que Deus tem colocado nas nossas mãos, irmãos, na realização da sua obra, deve ser feito com muito empenho. E é importante nós perguntarmos a nós mesmos agora, neste momento, quantos talentos o Senhor tem confiado a mim, tem me entregado? Eu tenho sido fiel em granjear o talento? O Senhor me deu a bênção de salvação. Quem eu tenho trazido para esta grande salvação do Senhor? O que eu tem sido feito? Nós já falamos que o talento, do ponto de vista humano, é a habilidade, mas espiritualmente é uma disposição para realizar a obra de Deus. Irmãos, é importante nós entendermos que um dia o Senhor vai voltar e nós vamos ter que prestar contas. E nenhuma das nossas desculpas, por mais notável que ela seja, por mais importante que ela seja, não vai justificar a nossa falha. E nessa noite o Senhor quer que você faça uma avaliação e veja o que está acontecendo. Senhor, eu não tive tempo. O que eu fiz, eu dediquei só à minha família. Cuidei da minha esposa, cuidei do meu filho, mas para a tua obra eu não fiz nada. Irmãos, nenhuma desculpa vai justificar o nosso encontro com Deus. Nós vamos ter que prestar contas. Houve 2 servos que foram produtivos. Eu quero que você verifique se a sua vida, aquilo que você tem feito ultimamente, tem glorificado o nome do Senhor. O Senhor me concedeu uma responsabilidade. O que eu tenho feito? Você vai perguntar para si próprio. Nós vamos perguntar a nós mesmos: estamos usando os talentos? Estamos granjeando mais talentos
que Deus tem nos confiado. É o caso de um amigo, né? Desse amigo que eu contei a experiência, que pediu você para olhar as cartas para ele. De repente você podia, não tem problema nenhum você se beneficiar das bênçãos do Senhor para o seu conforto. Esse amigo seu que te pediu você para pegar as cartas, você vai lá todo dia, e um dia você vai lá buscar cartas, você está cansado, você entra dentro de casa, coloca as cartas na cozinha, mas você resolve sentar no sofá ali, tomar um refrigerante da geladeira dele, não tem problema nenhum, ele não vai te reclamar de nada disso. Irmãos, Deus não importa a gente também ter o nosso momento de lazer, de conforto, desfrutar daquilo que Ele tem nos dado, mas nós temos que granjear os nossos talentos. Essa tem sido a nossa função. Glorifique a Deus granjeando os seus talentos. Nós sabemos que uns tocam, outros cantam, outros pregam, outros apenas oram, mas granjeie o seu talento com afinco, com dedicação. Aqui nós temos que sermos iguais, podemos ser até diferentes, sabe, Emerson, no número de talentos. Fulano tem 5, 3, 2, 1, meio, 20, não tem problema nós ser diferente. Não podemos ser diferentes no esforço. O esforço tem que ser o mesmo. Recebeu 5, o esforço. Recebeu 2, o mesmo esforço, a mesma dedicação, o mesmo empenho. Recebeu 1, o mesmo empenho, a mesma dedicação. E se você fizer isso, você vai receber no dia final a palavra do Senhor. Você foi um servo bom e fiel, e agora eu vou te colocar no reino eterno. Irmãos, eu já vi pregador pregando numa igreja pequena. Um dia eu estava pregando em Boston e tinha um grupo pequeno lá. E terminou o culto, o diácono veio: pastor, o senhor pregou com tanto empenho essa mensagem, parecia que a igreja estava cheia. Mas é isso mesmo, o meu talento ali era pregar naquele dia, tem que ter empenho, como se tivesse 200. Eu já passei também na porta de igrejinha pequenininha, o camarada está falando lá no alto-falante, gritando com todo empenho, com todo fervor. Você vai olhar, tem 3, 4, 5, 6 pessoas lá. É isso, o talento tem que ser feito da mesma forma. O desempenho da nossa função tem que ser feito com o mesmo vigor, com a mesma alegria, com o mesmo esforço, com a mesma dedicação. Verifique os pilares da sua vida espiritual hoje. Verifique os talentos, se você tem granjeado da forma que Deus tem esperado de você. Às vezes você pode pensar: mas meu talento é muito pequenininho, é um só. Eu vou deixar para lá, vai ter outro lá, tem o pastor que vai granjear 5, tem o Michael que vai trazer mais 4, tem o outro que vai trazer mais 3, outro mais 2, eu vou deixar, eu só recebi 1, pastor Isaac, eu acho que eu vou deixar, não vai precisar desse 1 não. Não é comum a gente pensar assim? Irmãos, eu vou te contar uma outra ilustração para encerrar aqui. No Brasil teve uma festa uma vez, uma festa social, e que o ingresso para as pessoas entrarem nessa festa era uma garrafa de vinho. Cada um deveria trazer uma garrafa de vinho. E o brasileiro, os irmãos sabem, é muito espertinho, né? Não é assim, mãe? O vinho que era para comprar era todo mundo de uma marca só. Era um vinho tal, eu não conheço de vinho, mas era uma marca tal, e todo mundo tinha que trazer. E alguns dos espertinhos falaram: você quer saber uma coisa? Eu vou chegar lá em casa, vou tirar metade desse vinho e vou completar com água. E vou guardar metade em casa, vou dar só metade do vinho. Só que ele fez isso e todo mundo fez a mesma coisa. O bom da festa é que ninguém ficou bêbado. Mas, irmão, nós não podemos achar que aquilo que nós estamos fazendo, se nós falharmos, o outro vai falhar. Não, a responsabilidade é nossa e nós não podemos deixar passar a oportunidade de servir ao Senhor da forma que foi feita. O que chegou ali na festa foi que o dono da festa pegou aquele vinho e derramou tudo dentro de um barril. Todos os vinhos, já que era o mesmo vinho, e no final ficou aquele vinho aguado, né? Então, irmãos, no reino de Deus não existe trabalho insignificante. Não existe trabalho. Deus não vai precisar de mim, é só um talento. Deus não está contando. Não, Deus conta com todos os que foram chamados. Se está nas suas mãos, é porque você pode fazer. Deus, está muito pesado a igreja, está muito pesado a obra de Deus para mim. Não, se Deus colocou na sua mão, você pode fazer. E nessa noite eu te convido a verificar, perguntar a Deus: Senhor, qual o talento que eu tive? O que eu posso fazer? Eu quero dizer para você que a recompensa de Deus é a mesma para todos nós. Entra para o gozo do seu Senhor, entra para a salvação, entra para a vida eterna, se você desempenhar. Mas se você não fizer, vai receber a mensagem que diz para aquele que recebeu um talento, né? Então, nessa noite eu quero que você verifique se você tem granjeado os talentos, se você tem a responsabilidade, mesmo que pequena que ela seja, e a responsabilidade que Deus tem nos dado é ir e pregar o Evangelho. Pastor, mas eu não sei pregar. Convide alguém e traz aqui. Vai ter um pregador e o Espírito Santo vai falar o coração dele e vai receber a salvação. Essa vai ser a sua responsabilidade. Amém? Nós vamos estar cantando mais um louvor ao Senhor e vamos estar observando a nossa caminhada espiritual. Não podemos achar que nós vamos trazer aqui um vinho com água.
Porque se todo mundo pensar assim, nós não vamos ter aquilo que nós estamos esperando para a festa que Deus tem para nós todos os dias. Amém?